Olá, eu sou o pastor Luiz Fernando, pastor Luffy. Quero te dar as boas-vindas nesse encontro, onde vamos conversar um pouquinho sobre a importância da comunicação para nós como pastores, viu? Eu quero começar compartilhando com você dois versículos. O primeiro diz assim, Marcos capítulo 6, 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Também vemos em João, no capítulo 4, versículo 33, então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A nossa motivação como pastores ao trabalhar, ao servir através do Ministério de Comunicação, precisa estar alinhada com o mesmo propósito de Jesus. E aqui nessas duas passagens, nós vimos que Jesus ele tinha compaixão das ovelhas. E hoje as nossas ovelhas não são apenas aquelas que estão assistindo o nosso culto presencial, não são apenas aquelas que estão nas células, no aconselhamento, mas as nossas ovelhas também estão conectadas através das redes sociais. Algumas ovelhas já são parte do seu rebanho, mas ainda não chegaram no culto propriamente. E aí eu vejo também que esse desejo de Jesus era o que o alimentava, né? Era o combustível para ele continuar exercendo o ministério e obedecendo o seu Pai. Nós, como pastores, nem todos os pastores têm facilidade, né, com a área da comunicação, o envolvimento, a habilidade, mas nesses dias de pandemia é necessário que eu e você possamos mergulhar juntos e nos esforçarmos, aprendermos mais para que a gente consiga continuar desenvolvendo as nossas igrejas. Para você que não me conhece, eu quero poder me apresentar um pouco melhor. Eu sou pastor aqui em Vila Real de Santo Antônio, em Portugal, desde 2017. E antes de chegar aqui, eu pastoreei por 2 anos e meio a igreja em Santa Rita do Zaru, em Volta Redonda. E antes dessas oportunidades no pastoreio, desde a minha conversão, eu congreguei na nossa igreja sede. E ali na nossa igreja sede, eu estive servindo, principalmente através do Ministério de Comunicação por mais de uma década. Foi ali que eu aprendi a desenvolver esses dons que Deus me deu através dos líderes de comunicação que eu estive ali. Então eu pude passar um pouco em cada área da comunicação da igreja. E o que eu penso que eu tenho para agregar a você, pastor que está me assistindo hoje, é porque eu conheço os dois lados, né? Eu sei o que é trabalhar no Ministério de Comunicação de uma igreja local e eu também sei como é pastorear na prática. E através dessa oportunidade nós podemos conectar as duas coisas, o Ministério de Comunicação e também o pastoreio. O objetivo do serviço que nós temos prestado às nossas igrejas, primeiramente, é glorificar a Deus e poder retribuir de alguma maneira tudo aquilo que eu pude aprender nesses anos com o Bispo José Elias, com o Ministério de Comunicação Local, e agora poder estender às nossas igrejas presbiteriana viva, aos distritos também, onde nós temos o Bispo Paulo e vários outros líderes que têm caminhado conosco, e as áreas de atuação hoje, desse propósito que está no nosso coração, ele começa através do Google. Muitas igrejas, muitos pastores e ministérios não dão a devida importância ao Google, mas nós buscamos cadastrar todas as nossas igrejas no Google, para que quando a pessoa digite num campo de pesquisa, ou procure no Google Maps, ela possa encontrar a sua igreja. Então é muito importante que você mantenha os horários de culto, telefone de contato, foto da fachada da igreja, porque aí a pessoa, nas pesquisas dela, ela vai encontrar mais facilmente a sua igreja, viu? Com certa frequência aqui em Portugal, eu recebo ligações, recebo mensagens de pessoas que descobrem a nossa igreja justamente através do Google, e esse serviço, essa plataforma que o Google disponibiliza, é o Google Meus Negócios, é totalmente gratuito e está acessível para nós, viu? Trabalhamos também
com o Facebook e o Instagram, redes sociais que você provavelmente já conhece, está mais familiarizado. E estamos também dando o próximo passo, que é o desenvolvimento do site das igrejas e também uma aplicação para as igrejas. As pessoas hoje passam muito tempo conectadas nos seus celulares e uma aplicação que represente a sua igreja vai te auxiliar na sua conexão, primeiramente com os seus líderes e também com as suas ovelhas. Na aplicação da igreja, nós podemos disponibilizar a lição de céus, aniversariantes, a agenda da igreja, uma Bíblia para a pessoa estar acompanhando também. Enfim, há vários recursos que nós estamos implementando a cada mês na aplicação que temos desenvolvido para as igrejas. E nós desejamos dar suporte para os cultos presenciais, porque às vezes nós promovemos algo na rede social, mas quando a pessoa chega no culto na sua igreja é totalmente diferente, né? Então nós precisamos levar muito a sério também a comunicação dentro do culto. Assim como as redes sociais precisam funcionar, a dinâmica do seu culto, ela também precisa funcionar, ser criativa, envolvente, para engajar as pessoas que estão te assistindo. Então essa é a gama de serviços que nós temos para oferecer. Nós trabalhamos com algumas igrejas individuais, mas eu penso que é mais interessante quando nós trabalhamos como distrito, né? Nós temos como exemplo a nossa própria região aqui. Nós somos 3 igrejas em Portugal, temos como referência a própria igreja em Timóteo, que tem diversas igrejas em Minas Gerais. Quando nós trazemos essa unidade como distrito, nós conseguimos ampliar a comunicação, a relevância e a autoridade da igreja nas redes sociais. Como começar o nosso ministério de comunicação? Muitos pastores e líderes pensam que devem começar o ministério de comunicação quando possuem um equipamento profissional ou quando possuem pessoas muito habilidosas dentro da sua igreja, mas eu quero motivar você a começar com aqueles que você tem, né? Ser grato pelos recursos que você tem. Talvez você não tenha uma televisão de última geração, talvez a maioria dos computadores das igrejas não é muito funcional, às vezes tem problema de conectividade, alguns problemas no computador da igreja. Então não espere você ter toda a estrutura que você gostaria, mas seja grato e comece a trabalhar com aquilo que já está à sua disposição. Eu aprendi com o bispo José Elias que nós podemos ser muito práticos naquilo que fazemos, podemos traçar alvos para o Ministério de Comunicação e já colocar em prática hoje, nesse final de semana, e a partir desse start inicial, nós vamos aperfeiçoando e desenvolvendo a cada dia. Uma coisa que eu tenho visto é que muitos pastores tratam o Ministério de Comunicação como algo que não estivesse relacionado a eles, né? Às vezes nós delegamos algo para o Ministério de Comunicação e não supervisionamos, não orientamos, não cobramos o resultado, e isso é uma grande falha, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, os pastores precisam participar ativamente do Ministério de Comunicação, porque a sua imagem, que muitas vezes está lá nas redes sociais, né? São os eventos, os projetos que Deus tem colocado no seu coração. Então não trate o Ministério de Comunicação como se fosse um ministério que você possa delegar e acompanhar à distância, mas acompanhe pessoalmente, supervisionando, aprenda você também. É esse o motivo do nosso encontro, né? Que você possa aprender e ensinar para os seus liderados e também aprender, ter essa troca de informações, viu? O pastor, a pastora precisa participar. Ainda que o seu tempo não seja muito grande, talvez você não vai ter toda a disponibilidade para abraçar isso, mas você precisa ter conhecimento e precisa ter esse envolvimento. Pastor, quando que eu sei que o Ministério de Comunicação é eficaz? O Ministério de Comunicação, ele precisa ser muito discreto. Eu ensino os nossos liderados aqui na nossa igreja, eu estou aqui na igreja que eu pastorei, PV em Vila Real, que o culto onde o Ministério de Comunicação foi mais excelente é quando eu não percebo a presença deles nos cultos. Às vezes, com a transmissão das letras no computador, na televisão,
televisão, nas fotografias, né? Eu reparo que quando o ministério está começando, há muita agitação no culto, às vezes há muita correria e muitas coisas para resolver, e o vídeo trava, e a música está baixa demais, e a música está alta demais. Então, o alvo aí para você de sucesso do seu ministério de comunicação durante o culto é quando o culto inteiro flui sem que você precise chamar o ministério de comunicação, sem que a igreja perceba a presença deles ali junto com você. Eu quero falar também com você sobre unidade no propósito, como igreja local, mas também como distrito e junto com a sua igreja sede, seja ela qual for. Tá? Hoje, o nosso Ministério de Comunicação em Volta Redonda, na nossa igreja sede, com o Bispo José Elias, eles possuem uma direção clara, né, de onde eles querem ir. Eles são o nosso referencial em transmissão online, em fotografia, em vídeo, em criações visuais, e mesmo no serviço que eu costumo prestar às igrejas, eu continuo buscando eles como referencial. Porque se eu for tentar fazer sozinho, começar sozinho, eu vou errar muito, eu vou levar muito mais tempo. Então é preferível acompanhar, andar com quem sabe mais do que eu. E quando nós caminhamos em unidade com a nossa igreja sede, nós conseguimos economizar, poupar tempo, né? Às vezes na criação de um evento, na divulgação, selecionando uma fotografia, um tipo de texto, um tipo de cor. Então busque caminhar em unidade com a sua igreja sede, unidade com o seu distrito, porque embora sejamos várias igrejas, é uma única denominação e nós queremos passar uma única imagem para que a pessoa, independente da igreja onde ela estiver, sendo uma igreja presbiteriana viva, ela possa ter a mesma experiência. Pare e avalie hoje, né, o seu culto, as suas redes sociais, elas estão em sintonia, em concordância com a sua igreja sede? Ou quando a pessoa acessa as redes sociais ou assiste um culto na sua igreja, parece que é totalmente diferente. Essa é uma boa avaliação para você fazer nesse momento, antes da gente prosseguir. Comunique para o seu público-alvo, pastor. Muitas vezes, quando estamos preparando um anúncio ou divulgando algo nas redes sociais, nós estamos pensando muito global, né, em alcançar o mundo inteiro e alcançar as nações. Mas antes de ser uma igreja global, nós somos uma igreja local. Lembre-se disso. Eu, como pastor aqui em Portugal, não quero alcançar propriamente, prioritariamente, pessoas que estão fora da minha cidade ou fora da minha igreja, né? Eu começo criando para a minha igreja local, né? As imagens que eu utilizo, as pessoas que estampam as fotografias, o nome do evento, ele precisa fazer sentido primeiro para as minhas ovelhas. Então não pense em quem está lá fora do seu estado, fora da sua cidade. Pense primeiro nas suas ovelhas, né? O evento que você divulgar aqui no culto, as pessoas vão entender, quando você colocar nas redes sociais, elas estarão familiarizadas, elas estarão adaptadas a esse contexto. Pense primeiro nas suas ovelhas e depois pense naqueles que você quer alcançar na sua cidade. E aí você vai ver que, dependendo do país, da região, você precisa adaptar o linguajar que você vai utilizar, o tipo de imagem, né? Às vezes eu vejo um evento do encontro de casais que vai acontecer no verão, por exemplo, né? E a foto que as pessoas utilizam, as pessoas estão usando roupa de frio. Ou então é uma família que representa um padrão europeu, um padrão dos Estados Unidos, aquela pele maravilhosa, os cabelos loiros, e aí não reflete os moradores do seu bairro. E aí a sua comunicação não é eficaz. Então, até nas imagens que você vai utilizar, né, as informações, busque se adequar, se contextualizar aonde a sua igreja está inserida. Agora, falando um pouquinho sobre a sua igreja, né, a página dela no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube. Olha, mantenha sempre as informações atualizadas, viu? Nas descrições das redes sociais, o horário dos cultos, o telefone do pastor, o nome dos pastores. É muito importante para que a pessoa possa linkar, né, a igreja ao casal de pastores e que ela saiba rapidamente, sem precisar pesquisar muito, né, os horários de culto e o telefone para contato. Não saia criando todas as redes sociais para a sua igreja, tá?
pense primeiro o que é a sua prioridade. Às vezes você está pensando em criar um perfil no Twitter, no TikTok, às vezes um canal no YouTube, sendo que você não tem conteúdo para entrar nessas redes sociais. Então, se for para começar do zero, comece aonde você vai gerar conteúdo com regularidade. Eu recomendo sempre trabalhar o Facebook e o Instagram prioritariamente e só entrar para o YouTube se você tem realmente um projeto de um conteúdo específico para você avançar e não ter várias redes sociais soltas sem atualizações constantes. Você pode postar nas redes sociais da sua igreja o anúncio para os próximos eventos, a agenda, os próximos cultos. Eu busco sempre criar uma arte diferente para cada culto de domingo. É o nosso culto oficial, é um dos cultos principais da igreja e as pessoas precisam ser relembradas todas as semanas que está chegando o dia de culto. Sempre com uma mensagem animadora, de esperança. Crie o hábito também de seguir as redes sociais de outras igrejas, da sua igreja sede, de outras denominações, para que você possa se inspirar na legenda que eles estão criando para os seus eventos. Não pode haver erro de português, tá? Nas legendas também, traga as principais informações, costume colocar ali logo após a sua legenda um telefone de contato, repetir a morada da igreja, repetir, enfim, algumas informações que são relevantes, ainda que esteja na descrição das redes sociais, dependendo do conteúdo que você for publicar. É sempre interessante você continuar colocando essas informações. Na hora de trabalhar com fotos e vídeos, busque fotos de qualidade, com ângulos, se inspire aí na nossa igreja sede, os ângulos que você vai tirar. Também, na hora de gravar o vídeo, priorize vídeos gravados no modo horizontal, para que ele possa ser melhor assistido nas redes sociais, a não ser que ele vá entrar para os stories. Você, pastor, que está transmitindo o culto, de repente, da sua casa, ou que tem o hábito de gravar alguns devocionais, vídeos mais curtos, procure aí usar sempre roupas neutras, roupas que você possa se conectar com o dia a dia das pessoas, para que não soe algo forçado, algo muito engessado, trabalhe com cores neutras, busque fundos também que vão completar a sua mensagem, que não vão discutir com aquilo que você está falando. São alguns conselhos que eu posso te dar hoje. Bom, nós estamos chegando ao final desse nosso encontro. Espero que tenha sido proveitoso para você de alguma maneira. As minhas redes sociais é @chamaopastorluffy. Tá? Na verdade, hoje nós temos um perfil no Instagram, onde você vai encontrar algumas outras dicas que eu tenho para compartilhar com você com certa frequência. Eu tenho publicado nesse perfil no Instagram para te auxiliar. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão para fazer também, não deixe de acompanhar aí as redes sociais e deixar o seu comentário, enviar a sua mensagem. Vai ser um prazer poder caminhar mais perto de você.